Eu sou a professora Shirley, professora dos 7º anos A e B do Colégio Gonçalves Ledo, turno matutino. A atividade de hoje é a atividade da página 159 do módulo 2, que fala sobre expressão numérica com números inteiros, ou seja, números positivos e negativos. Nós já sabemos que quando se trata de expressão numérica, eu tenho que levar em conta os sinais de associação. Quais são os sinais de associação? Colchete, chave, parênteses. Quando eu resolvo uma expressão numérica, primeiro eu resolvo tudo que está no parêntese, depois tudo que está no colchete, depois tudo que está na chave. Então, isso nós já aprendemos desde lá do 5º ano, a gente vem trabalhando expressões numéricas, né? E já sabemos que nós temos que trabalhar dentro desses sinais de associação. Então, primeiro parêntese, depois colchete, depois chave. E no que diz respeito às operações? As operações, primeiro multiplicação, divisão, depois adição, subtração. Qual que é a diferença, então, da expressão numérica que nós estamos acostumados com essa com números positivos e negativos? O jogo de sinais. Como nós estamos trabalhando os números positivos e negativos, nós temos que trabalhar jogo de sinais. Então, nunca esqueçam que nós temos que levar em consideração o jogo de sinais. Quando está entre parênteses, tem que tomar cuidado com o jogo de sinais fora e dentro do parênteses. Tá ok? Então, eu escolhi aqui duas atividades que está lá no exercício número 9, da página 159, tá? A letra A e a letra B para a gente fazer junto e tirar todas as dúvidas, tá certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui se o foco aqui tá bom, se não precisa mexer. Eu acho que aqui agora ficou bom. Bom, a letra A, menos 25 mais 16, dividido por menos 3, menos 4 vezes 2. O que eu resolvo primeiro aqui? O que está dentro do parênteses. Mas eu tenho uma multiplicação, uma divisão e uma multiplicação. Estão fora do parênteses. Então, primeiro vamos resolver o que está no parênteses. Então, se eu tenho menos 25 mais 16, então, abre parênteses, eu tenho menos 9. Por quê? Mas é menos 25 mais 16. Lembra lá da regrinha? É uma adição, mas eu faço o quê? Se é menos 25 mais 16, faça a subtração e conserve o sinal do maior. Dividido por abre colchete menos 3, menos abre colchete menos 4, vezes 2. Bom, resolvi o primeiro. Vamos seguir agora resolvendo tudo que está aqui. Então, menos com menos, mais 9 dividido por 3, 3. Menos, vamos repetir aqui, 4 vezes 2. Então, agora eu continuo mais 3 aqui. 4 vezes 2, 8. E o sinal? Aqui ele está falando para mim que é menos. Então, seria 3 menos 8. Só que dentro do colchete eu tenho um outro menos. Então, eu faço o jogo de sinais. Menos com menos, mais. Então, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. Então, se é positivo com positivo, então eu tenho 11 positivos, certo? Prestou atenção que eu levei em consideração o sinal que está fora do parênteses e o que está dentro do parênteses? Porque eu não podia trazer ele para cá negativo, porque senão ia dar um número negativo aqui, tá? Então, lembra sempre de fazer esse jogo de sinais do que está fora para o que está dentro do parênteses. Aqui eu já tenho uma expressão um pouquinho diferente. O sinal aqui, onde eu tinha adição, era o primeiro parênteses, eu resolvi primeiro. Aqui a adição está no meio. Muda alguma coisa? Não, não muda nada. Olha, deixa eu voltar aqui para o foco. Ó, onde ela está? Muda alguma coisa? Não muda nada. Por quê?
Simplesmente porque eu vou resolver primeiro tudo que está dentro do parênteses. Levando em conta que eu tenho aqui um número, uma soma, esse 12 aqui é negativo, então eu vou resolver primeiro isso aqui. Então, vai ficar, ó, menos 7 dentro do colchete, mais 5 vezes, abre colchete, 12 menos 9 dá 3. 3 negativos, porque o 12 é maior que 9. Então, eu mantenho o sinal do maior, menos 64, fora do parêntese, dividido por menos 8. Fecha parênteses. Então, agora, nós vamos continuar da seguinte maneira. Abre colchete, menos 7 mais 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Se é 15, então, eu mantenho aqui esse mais, mantenho. Mas aqui é negativo, então, o que eu vou fazer? Vou abrir o parêntese e vai dar 15 negativos. Então, eu ponho aqui, que eu não posso pôr 2 sinais aqui, né? Então, ele vem para dentro do parênteses, mais 15 negativos. Menos 64 dividido por menos 8. Tá. Agora, eu vou fazer o quê? Eu resolvi a multiplicação. Ah, mas aqui é só somar os dois, mas eu ainda tenho uma divisão. Lembra da regra? Primeiro multiplicação, depois divisão, adição, subtração. Então, agora, nós vamos repetir o que está aqui. Menos 7, mais menos 15. Aí, aqui é menos. Sim, vai continuar menos? Vamos ver se vai continuar menos. Eu tenho uma divisão com 2 números negativos. Então, eu vou fazer o jogo de sinais. Lembra lá do jogo de sinais? Menos com menos, mais. Então, aqui vai mudar já. 64 dividido por 8 vai dar 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, quer dizer que deu um número positivo. Por quê? Por que ele transformou em positivo? Porque eu tenho menos com menos. Menos com menos, mais. Lembra da regra? Sinais iguais, sempre positivos. Agora sim, resolvi a multiplicação, resolvi a adição que estava dentro do parênteses. Mas por que eu não eliminei esses parênteses? Por causa do jogo de sinais que eu ainda vou fazer, tá? Resolvi a multiplicação, resolvi as divisões. Então, agora nós podemos terminar. Como que nós vamos terminar? Ó, menos com menos, mais 15 com 7, 22, mais 8. Só que aqui tem um porém. Olha só. Professora, cheia de suas pegadinhas. Lembra que eu fazia, vocês não percebiam? Eu tenho um número negativo, então, o que daria? Positivo. Tá, só que lembra lá que nós entendemos que quando eu faço o jogo de sinais, eu levo em conta todos os sinais. Lembra lá das aulas passadas eu explicar? Ó, então vai ser assim, ó, menos com mais, menos com menos, mais. Então, deu 22, correto? 22. 22 mais 8 vai dar mais 30. Mudou alguma coisa? Não mudou. Mas se aqui fosse menos, ao invés desse mais, fosse o menos, aí mudaria. É por isso que eu não posso excluir, não posso esquecer desse sinal. Ó, ele daria, porque daria menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mas nós trabalhamos com mais, que é o que está lá no livro. Ok? Então, pessoal, lembrando sempre disso, tá? Eu levo em consideração sinais? Sim, todos os sinais. Por que que menos 64, menos 8
deu mais 8? Porque aqui era uma divisão. Então, eu só utilizei esses dois sinais, certo? Aqui não, aqui eu tenho mais, menos e menos. Se eu tivesse o menos, daria negativo. Como eu tinha o mais, ó, mais, menos com mais, menos com menos, mais. Então, esse jogo de sinais é importante nas expressões numéricas com números inteiros, tá? Não pode esquecer, pessoal. Não pode esquecer. Leve em consideração todos os sinais, tá? Os que estão dentro e que estão fora do parênteses. Então, essas foram as duas atividades que eu tinha prometido para ajudar vocês na página 159, módulo 2. Espero ter ajudado. Até mais, pessoal.